A gente tive um probleminha aqui na hora de subir o vídeo na nossa aula passada. Então, estou gravando tudo de novo, ok? Vamos lá. A gente não ficar muito perdido. Deixa eu subir bastante. A gente começou falando a falar sobre variação. O que são essas variações? As variações são as mudanças que a nossa língua apresenta justamente por ser viva. O que é uma língua viva? É aquela que a gente consegue adaptar, moldar, transformar ela conforme o contexto onde ela está sendo utilizada. Então, como que a gente pode chamar isso de uma maneira mais prática? A gente pode falar que são os níveis diferentes de linguagem que a gente consegue adaptar em situações específicas. Por que acontecem essas adaptações? Porque a nossa língua ela é usada por falantes inseridos em uma sociedade totalmente complexa, heterogênea. O que é uma sociedade heterogênea? Nós temos grupos sociais diferentes que não se misturam. Então, de certa forma, eles mantêm a mesma linguagem, mas cada uma tem a sua particularidade. Esses grupos, cada um tem uma adaptação, tem um hábito diferente, tem diferentes graus de escolarização. Isso é um tipo de diferenciação das variações que a gente tem. Justamente por a gente ter essas formas variáveis, né, na nossa língua, a nossa sociedade ser dividida por tantos grupos, a gente consegue separar a nossa língua, engavetar ela, digamos assim. A gente tem uma norma culta, uma norma padrão, que a gente aprende a escrever, a norma da escola, né? O português padronizado, português estilizado, português da gramática normativa, e a gente tem também, na nossa fala, essas variações. Um exemplo, adolescentes e pessoas da terceira idade, idosos, não têm a mesma linguagem. Os termos são diferentes, a forma de falar é diferente, às vezes até uma palavra ou outra fonética muda, porque são variações específicas. As pessoas que moram em regiões diferentes do nosso país. Lembra quando eu falei que o nosso português é um português muito variado, porque o nosso país é territorialmente muito extenso? Muito, muito grande. Então, antigamente, como não tinha tanta gente para preencher os espaços, ficavam grupos isolados e cada um criava o seu dialeto. Isso também é uma forma de variação linguística. A gente tem também variação profissional. Por que a gente não entende muito o que um advogado fala? Porque ele tem os jargões próprios dele. Cada um fala de uma forma. A gente tem as pessoas que moram no interior, eles falam diferente. A forma de falar, a sonorização deles é diferente. Na nossa, que a gente está aqui no meio mais menos rural, digamos assim, né? Então, essas variações influenciam na nossa forma de falar e elas dependem do contexto onde elas estão inseridas. A gente tem essa imagem aqui, ó, deixa eu aumentar para vocês verem. Onde dois caras estão conversando, um com uma aparência de ser uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco maior, porque ele está arrumadinho, com um relógio no pulso, óculos de sol, e um moço com uma roupa mais de usar na roça, uma pessoa do interior. E aí o do carro pergunta para ele, essa estrada vai para São Paulo? E aí o moço do interior responde, sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Olha como isso muda. Eles mantêm uma conversação sim, mas a forma de falar deles são diferentes, porque um já é do doutor, ele já carrega um pouco mais na fala, enquanto o outro fala de uma forma mais rebuscada, mais bonitinha, ele fala com uma sonorização mais limpa, digamos assim. Isso é um exemplo de variação. Deixa eu diminuir de novo. Então, essas variações são uma sequência lógica e natural da evolução da nossa língua. Lembra quando eu falei que a nossa língua é uma língua que evolui muito? Lembra do vossa mercê, que hoje em dia virou VC? Isso é um tipo de variação que ocorre normalmente numa língua. A língua precisa evoluir. Antigamente, no século XIX, quando os escritores escreviam de acordo com as regras impostas como modelo daquela época, o ideal de línguas era um ideal que ninguém conseguiu atingir. Vocês lembram dos poetas parnasianos? Era tudo encaixotado, todos os versos tinham enjambemão, cavalgamento, tudo tinha que ter a rima perfeita. Isso era um ideal que nem todo mundo conseguia atingir. Então, o que a gente pode ver com isso? A nossa língua evoluiu a partir do ponto que se entendeu que é uma comunicação.
A gente precisa manter esse tipo de comunicação. E mais importante que isso tudo é a gente saber diferenciar que existe o português normativo, que é o português que a gente aprende na escola, e o português popular, o português da língua falada. Na grande maioria das vezes, não é falar que uma pessoa fala errado, é falar que ela usa uma variante diferente. A gente vai ver isso hoje. O certo que a gente fala é escolher a variedade que a gente vai adaptar ali naquela situação que a gente está. Tipo esse exemplo aqui, ó. Tem provavelmente uma entrevista de emprego, onde o entrevistador pergunta. Em uma conversação, a moça fala fluente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o moço pergunta, e o português? E o que ela responde? Aí varia. Olha como a colocação dela é inadequada para aquele momento, naquela situação. Lembra quando a gente falou sobre a importância da língua portuguesa? Que é muito importante a gente dar valor à nossa língua, não só por ser a nossa língua nativa, mas é a língua que a gente utiliza para se comunicar. Se a gente não fala muito bem, imagina o peso que isso tem numa entrevista de emprego. A gente pode ter o melhor currículo possível, mas se a nossa comunicação é falha, se a gente não consegue falar, se expressar muito bem na nossa oralidade, não tem por que ter um currículo muito bom, porque a gente precisa dessa interação, de uma interação completa. Então, para ficar mais fácil, a gente precisa entender essas diferenças. Qual a diferença da língua falada e da língua escrita? Na língua falada, a gente tem essa língua espontânea. É aquela língua que a gente aprende desde pequenininho, por repetição. Então, é a língua que a gente tem a língua que abrange a parte da comunicação linguística como uma totalidade. O que eu quero dizer como uma totalidade? Na língua falada, a gente consegue inferir tom de voz, mímica, fisionomia, expressão corporal, colocação corporal. Na língua escrita, não. Então, a nossa língua falada é uma língua espontânea, uma língua natural. A gente é um impulso expiatório, a gente só fala, a gente não filtra muito, né? Diferente da língua escrita. A língua escrita, ela não é só uma representação da língua falada. Ela é um sistema totalmente disciplinado e rígido. Por quê? Porque a língua escrita precisa dar conta de tudo aquilo que eu tenho na língua falada sem ter a língua falada. Por exemplo, como que a gente pode passar na língua escrita a questão de jogo fisionômico, de mímica, de tom de voz, que a gente não tem presente ali? Através da pontuação, através da separação silábica. Essa é uma forma que a gente tem de passar para o papel tudo aquilo que a gente infere na fala. Então, essa é a grande diferença entre um e outro. Enquanto uma é espontânea, natural, e ela conta com outros tipos de acompanhamento, tipo tom de voz, mímica, fisionomia, expressão corporal, a língua escrita é só uma representação. Ela é só um sistema disciplinado, um sistema totalmente rígido, que precisa dar conta sozinho de tudo que ele quer passar como mensagem. Então, para a gente entender como que começam essas variações, é interessante a gente se adaptar nesse conhecimento. Toda vez que a gente fala sobre as variações de fala, a gente tem a variação coloquial. O que é uma variação coloquial? É a variação que a gente não tem uma preocupação com a parte estilística, com a norma padrão da língua. Então, a gente tem frases curtas, tem estruturas sintáticas mais simples, a gente consegue utilizar as gírias, expressões populares, o nosso repertório vocabular é menor, a gente consegue reduzir e simplificar alguns vocábulos, e a gente tem uso de gestos, expressão corporal, expressão facial. Como exemplo, a gente tem aí algumas frases, principalmente esse quadrinho, onde tem duas pessoas no interior, e um fala para o outro, e aí, compadre, firme? E o outro, vendo futebol, fala, não, futebol. Provavelmente ele queria saber, e aí, tudo bem? E aí, firme? Como a gente fala normal. Mas como no interior eles usam o firme literalmente como a palavra filme, ele respondeu, não, é futebol. Por quê? É comum eles adaptarem essa linguagem. A gente tem aí a frase, onde é que tu vai, moço? Não te falei que é melhor tu esperar aqui? Ela vai voltar, você aguenta aí. Olha como isso é totalmente uma expressão, uma parte escrita, né, uma linguagem escrita de algo que a gente representa fonicamente, que a gente fala.
A gente tem também na variação coloquial a troca do R pelo L no final de sílaba em alguns grupos consonantais. Palavra planta, como que a gente costuma falar? Planta. Palavra bloco, como que a gente costuma falar? Broco. É mais fácil. É um jogo que a gente faz de falar mais rápido. Então, às vezes, a gente vai comendo algumas partes da palavra. Ou a gente vai tentando diminuir o tempo que a gente tem para falar isso. A gente tem também na variação coloquial a alternância de LH e o I. A gente não fala mulher, principalmente o pessoal da roça, do interior, né, digamos assim. Eles não falam mulher, eles falam mulher. A gente não fala velho, a gente fala velho. É comum na nossa língua a gente evoluir e contratar as palavras. A gente também tem a tendência a tornar paroxítonas todas as palavras proparoxítonas. Um exemplo, a gente fala árvore, a gente não fala árvore. Nossa, tá perto daquela árvore ali, ó. Olha como que o som sai mais curto. Tanto a gente pensar muito rápido, a nossa fala acaba acompanhando o nosso pensamento. Então, a gente vai contratando as palavras. A gente também tem a costume de reduzir os distongos, de caixa para caixa, de peixe para peixe. Às vezes, falando é tão comum que a gente não percebe, mas isso é muito normal de acontecer. A gente também tem a variação da fala como uma variação formal, que é a variação de frases extensos que tem uma estrutura sintática mais complexa, completa, digamos assim, porque na coloquial é tudo muito curto, reduzido, contractado. Aqui não, aqui é tudo mais extenso. A gente não usa gíria na expressão popular, a gente tem uma seleção vocabular muito mais apurada, porque o repertório que a gente utiliza aqui, ele precisa ser mais vasto que o que a gente utiliza no discurso coloquial. E a gente não tem redução e simplificação fonológica aqui. As palavras são escritas da sua forma completa, para ficar mais clara. A leitura e o entendimento. Um exemplo que a gente tem aí é: caros senhores, estamos reunidos aqui para uma discussão muito importante. Na semana passada, fomos surpreendidos pela decisão do Conselho de demitir 3 funcionários deste setor. Diante das causas apresentadas, não podemos aceitar tal determinação. É somente um aviso, está escrito de uma maneira completa, todo colocado, para ficar bonitinho e de fácil entendimento. Por que a gente precisa entender essa diferença entre variação formal e variação coloquial? Para a gente entrar de vez na questão das variações linguísticas. A gente vai começar a ver a variação linguística regional, ou diatópica, ou geográfica, que é aquela que ocorre de acordo com a região. As expressões são utilizadas especificamente em alguns locais, em algumas regiões, onde vivem os falantes dessa língua, desse dialeto. Por isso que eles têm uma influência. A gente tem aí gelinho, chup-chup e, cadê o outro? Sacolé. Todos eles não querem falar a mesma coisa? São palavras utilizadas em contextos diferentes, em regiões diferentes para designar a mesma coisa. A gente tem aí aipim, macaxeira, mandioca. São 3 formas de falar sobre a mesma coisa, o mesmo objeto, o mesmo prato, o mesmo alimento. Então, isso é uma variação regional. É quando a gente tem alteração de alguns vocábulos e expressões de acordo com o local de onde a gente está falando, onde esses falantes vivem. A gente tem também as gírias, também entram aí. Por quê? Lá no Paraná, cerveja vira beira, em São Paulo é uma breja, e no Rio de Janeiro o pessoal chama de serva, designam a mesma coisa. A gente chama de variação toda vez que a gente tiver alternância ou alteração desses vocábulos para designar uma coisa. Tem esse exemplo do poema do Mário de Andrade, que ele fala: que importa que uns falem mole e descansado, que os cariocas arranhem os R na garganta, que os capixabas escancarem as vogais, que tem 500 réis meridional vira tostões no Rio do Norte, juntos formamos este assombroso de misérias e grandezas Brasil, nome de vegetal. O que ele está falando aí? Que não importa a forma que a gente tem de falar em várias regiões, a gente ainda assim continua falando português brasileiro, português do Brasil, em nome de vegetal. Outro tipo de variação que a gente também tem é a variação linguística histórica,
que é aquela que ocorre de acordo com o desenvolvimento da história. Então, as palavras ou elas deixam de ser usadas, ou elas são substituídas, ou são adaptadas. Lembra quando eu falei da evolução da palavra você, que era vossa mercê, virou vós mercê, virou mercê, você, hoje em dia já é um C na nossa linguagem tecnológica? Isso é uma variação linguística histórica ou diacrônica. Ela ocorre de acordo com o desenvolvimento da linguagem na história. Outro exemplo que a gente tem aí é flerte, que antigamente, na minha época, eu tenho 25 anos, era 26 anos, era paquera. Hoje em dia, para minha sobrinha de 15 anos, já é crush. Olha como a mesma palavra que designa a mesma coisa já teve uma evolução tão longa. A gente tem um exemplo aí, farmácia com PH. Pessoal que mora em cidades do interior, às vezes tem uma farmácia que está escrito na parede, ou a placa está escrito farmácia com PH. Hoje em dia, a gente escreve com F. Na sonoridade não muda, mas já é uma evolução, já foi trocado um fonema ali. Antigamente tinha o vossa mercê, que hoje é o você. Outro exemplo que a gente tem é shampoo. Antigamente, shampoo era escrito com SH. Hoje em dia é muito comum a gente ver shampoo com X. Essas variações ocorreram de acordo com o tempo, de acordo com o desenvolvimento da história. A gente tem esse poeminha aí do Carlos Drummond de Andrade, que a gente pode ver isso, onde ele fala. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o parafor, que não caíam de cavalo magro. O que ele quer dizer? Antigamente, a gente falava que as moças eram mademoiselles. Hoje em dia, a gente chama de quê? De meninas, de piticas, dependendo do lugar onde a gente está. Elas não faziam aniversário, não tinham festa de debutante, elas faziam uma festa de 18 anos, completavam anos. Os janotos não eram rapazes, mas também não eram crianças, eles eram o quê? Adolescentes. O que é fazer pé de alferes, arrastar asa? É dar em cima, é estar ali solisto, é ter um flerte, é paquerar. O que é levar tábua? Levar um pé na bunda, digamos assim. Então, isso é uma evolução que a gente vê. Esse poema foi escrito há anos atrás. As palavras eram comumente usadas assim. Hoje em dia já mudou. Daqui a alguns anos também pode mudar. Lembram da palavra você? Que eu falei que daqui a um tempo vai ser só um Czinho? Igual o que a gente fala no WhatsApp. Às vezes a gente quer perguntar para uma pessoa, você vai em algum lugar? A gente não escreve você vai a algum lugar quando a gente está com teste. A gente coloca só um C. Sabe a letra C? Porque é comum a gente falar isso e a pessoa não entender que está falando com a gente. Isso é um tipo de variação histórica. Variação linguística histórica ou variação diacrônica. Deixa eu ver aqui. Isso. Foi até aqui que eu perdi o nosso material. O resto já está na plataforma, ok, galerinha? Me desculpem pelo erro, mas deu um erro aqui no vídeo. Eu não estou conseguindo subir ele na plataforma. Então, eu vou subir isso agora.